mais uma vez eu quero aqui parabenizar o presidente Lula pela indicação tanto à PGR como ao STF, falar que o senador Flávio Dino, em sendo aprovado, em muito dignificará a honrada classe da magistratura no Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo que também o nosso querido Paulo Gonet assim o fará à frente de uma instituição tão importante à luz da Constituição Federal, porque até o que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, o Ministério Público foi alçado a duas funções, como titular da ação penal pública e custos legis fiscal da lei. Eu quero falar também, direcionando agora ao senador Flávio Dino, que Vossa Excelência, em sendo aprovado, irá substituir uma brilhante ministra do Supremo Tribunal Federal, a quem eu quero aqui parabenizar, que foi a ministra Rosa Weber, que é egressa da Justiça do Trabalho. E eu vejo, eu queria a opinião de Vossa Excelência, senador Flávio Dino, sobre como que Vossa Excelência vê a atuação do Supremo Tribunal Federal com relação ao julgamento das causas envolvendo a Justiça do Trabalho. Nós tivemos uma reforma trabalhista que veio com o discurso de que ia alavancar a economia, gerar emprego e renda, e vilipendiou direitos dos trabalhadores, e nós sabemos que a função da Justiça do Trabalho, ela sempre teve este olhar muito mais exercendo a empatia para o empregador, para o empregado, ao passo que as decisões do Supremo têm ido na contramão da direção, ou seja, privilegiando empregador em detrimento dos direitos dos trabalhadores. Eu queria a opinião de Vossa Excelência com relação à atuação do STF com relação à Justiça do Trabalho. E agora, a minha fala aqui ao meu querido Paulo Gonet, a quem eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente e falar da minha admiração e respeito, mas por uma imposição ao dever que me impõe representando o Estado do Espírito Santo, e aqui, senador Davi, eu me sinto na obrigação de fazer alguns questionamentos que, para mim, são muito caros. O senhor, em seu texto intitulado Ação Afirmativa e Direito Constitucional, o senhor chegou a afirmar, aspas, o sistema de cotas é capaz de engendrar injustiças inaceitáveis política e juridicamente. O senhor chega a falar também em racismo reverso. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho 2 filhos, e são 2 filhos negros. E eu tenho mais orgulho ainda de falar que foi através da política de cotas que nós aumentamos em 205% o ingresso de pobres e negros nas universidades e nos institutos federais. Assim, eu queria saber qual a posição atual do senhor com relação à política de cotas no país. Porque, para mim, quando se fala em racismo, e não há que se falar em racismo reverso, porque é cômodo uma fala quando se é branco, quando a gente tem um outro local, mas só quem sofre num país que, infelizmente, ainda criminaliza a pobreza, onde criminaliza a cor da pele, é que nós temos que ter, e eu queria saber a opinião do senhor com relação ao sistema de cotas que nós temos. Quero também falar para o senhor, e queria saber da opinião do senhor, assim como do senador Flávio Dino, que eu peço, humildemente, se é que eu tenho esse poder de pedir, que Vossas Excelências tenham como Bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil, porque é ela que deve ser o livro de cabeceira de todos vocês, de todos nós. Nós temos que entender que, numa democracia, a laicidade do Estado se impõe. Eu tenho a minha convicção religiosa, mas eu não posso trazer ela aqui para dentro do Senado Federal. Nesse contexto, eu queria que o procurador Paulo Gonet falasse para mim... Eu vou exibir para o senhor, doutor Paulo, um documento que, para mim, eu tenho muito orgulho. Esse documento aqui é minha certidão de casamento com meu esposo. E essas 2 certidões são certidões de nascimento dos meus filhos. Quero falar para o senhor que, no Brasil, nós não temos subfamílias.
que a mesma certidão de casamento que os meus colegas aqui, senadores, têm numa relação heteronormativa, eu também tenho. Quero falar para vocês que a mesma certidão de nascimento que os filhos de vocês têm, eu também tenho dos meus filhos, que são a razão da minha vida. Então, eu quero saber do senhor, como guardião da Constituição Federal, em que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação, senador Flávio Dino. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Aqui na Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, exercendo uma função iluminista, aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu quero saber do meu querido procurador Paulo Gonet, qual a posição do senhor sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Qual a posição do senhor, enquanto guardião da Constituição Federal, sobre a adoção por casais homoafetivos? Qual a posição do senhor sobre a possibilidade de declaração de imposto de renda em conjunto por casais homoafetivos? Recebimento de pensão por morte, no caso de falecimento de um dos cônjuges de um casal homoafetivo? Qual a posição do senhor sobre o direito de doar sangue pela população LGBTQIA+. Qual a posição do senhor sobre a criminalização da homofobia como racismo? Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis prevista no artigo 5º, item 42 da Constituição Federal. Eu quero saber do senhor, porque há um movimento na Câmara dos Deputados para impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, para me impedir que outros casais não tenham direito a uma certidão de casamento como eu tenho, para impedir que outros casais, como o meu, não tenham direito a adotar os nossos filhos. Mas eu quero saber, efetivamente, do senhor, parabenizando pela indicação, com o meu voto e minha alegria em tenho fé em Deus, ambos os nomes serem aprovados. Mas eu preciso saber, efetivamente, para que o Ministério Público passe e continue a exercer essa função de fundamental importância, como guardião da Constituição da República Federativa do Brasil, que tem como fundamento promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Para entender e para dar vez e voz às nossas famílias, aos nossos filhos, à nossa vida. Então, eu quero agradecer essa possibilidade de estar aqui tendo esse questionamento e que o senhor, em caso de ser aprovada uma lei infraconstitucional proibindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o senhor, como Procurador-Geral da República, o senhor vai defender o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio de que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem ou orientação sexual, expresso no artigo 5º, caput, da Constituição Federal? Muito obrigado, senhor presidente. Eu reservo para a réplica os meus questionamentos e as minhas observações. O microfone aqui está bloqueado. O outro. Agora. Agora deu. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. A sua pergunta me propicia uma oportunidade de um esclarecimento que parece ser bastante premente. O artigo que eu escrevi sobre cotas no passado foi lido em alguns lugares apenas em partes, né, e fora do contexto. A descontextualização acabou atribuindo a mim sustentar ideias que realmente eu nunca expendi. Nunca disse que era contrário a cotas. Né? Tanto nesse artigo quanto hoje, eu digo que a cota é um dos instrumentos da ação afirmativa do Estado. É o instrumento mais drástico, que deve ser reservado para os casos mais relevantes, para os casos mais impactantes. A cota em favor dos negros, a cota em favor
das pessoas que sofrem uma discriminação, vêm sofrendo uma discriminação historicamente, e, portanto, não tem o mesmo ponto de partida que a maioria tem para disputar os bens da vida, me parece perfeitamente justificada. O que eu digo sempre é que já que a cota ela impacta no interesse de outras pessoas e ela envolve uma harmonização de direitos e de interesses da sociedade, a cota tem que ser um assunto a ser definido pelos senhores, por vossas excelências, pelo Senado, pela Câmara, pelos agentes políticos. Essa é uma questão que significa estabelecer balanço entre direitos fundamentais, e quem pode estabelecer esse balanço entre direitos fundamentais, em primeiro lugar, e esse é um ponto também que eu acho relevante para os senhores, vossas excelências, que querem me conhecer melhor, o primeiro intérprete da Constituição e o primeiro responsável por estabelecer uma harmonização dos valores constitucionais é o Legislativo. Então, o que eu sustentava e sustento até hoje é que as cotas são um instrumento legítimo, e são um instrumento legítimo que chamam a responsabilidade do próprio povo, por meio dos seus representantes, que recebem mandato para decidir em nome deles. Também há um outro ponto que me parece ser de especial relevância, é que, para que as cotas não sejam, de um modo leviano, excluídas como possibilidade de adoção no país, é preciso que haja, em torno do tema da cota, uma abordagem técnica, uma abordagem metódica. Essa sempre foi a minha preocupação no tratamento acadêmico dos direitos fundamentais. Nós temos que dar aos direitos fundamentais uma abordagem técnica, uma abordagem inserida dentro de uma metodologia própria, para que eles possam ter efetividade, inclusive perante o judiciário. Bom, dito isso, o estudo da cota não pode ser feito de um modo despreocupado com o tema da necessidade de harmonização entre direitos fundamentais. Então, para que haja cota, é preciso que haja, em primeiro lugar, um estabelecimento de um prazo para que essa cota tenha vigência. Por quê? Porque se o problema que a cota quer resolver já for solucionado ao longo do período, ela deixa de se justificar. E isso não é nenhuma novidade. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão muito interessante. Uma lei permitia que os defensores públicos tivessem um prazo em dobro com relação aos prazos do Ministério Público. Isso o que era? Era uma ação afirmativa em favor de uma instituição de enorme relevância para a inserção de cidadãos no sistema social. E houve uma arguição. Essa lei seria contrária ao princípio da igualdade. Ela estaria tratando os agentes da defesa de um modo privilegiado com relação aos agentes do Ministério Público. E o que o Supremo disse? Realmente está havendo um tratamento diferenciado. É o que acontece com as ações afirmativas. Está havendo um tratamento diferenciado que se justifica. Por quê? Porque há motivos para isso. Que motivos são esses? As defensorias públicas não existiam antes da Constituição de 1988. Elas foram instituídas por vossas excelências, que eram constituintes da época. E qual era a grande dificuldade? Era, de uma hora para outra, nós termos uma organização que estivesse com a mesma estruturação que o Ministério Público já tinha, um Ministério Público que já existia há séculos. O que disse o Supremo? Justifica-se esse prazo em dobro, esse tratamento privilegiado, enquanto houver essa diferença de fato. A partir do instante
em que a diferença de fato, a diferença de organização entre as instituições deixar de existir, deixa de ter razão esse tratamento privilegiado, que é um privilégio plenamente legítimo enquanto houver a diferenciação que seria contrária à justiça e às necessidades de interesse social. Então, o que eu procurei fazer nesse trabalho era justamente indicar quais seriam os elementos que devem ser levados em conta para que as cotas sejam adotadas e possam ser justificadas e possam ser apresentadas como inequivocamente legítimas. Em nenhum momento eu disse que era contrário às cotas. E eu agora posso reafirmar, sou favorável às cotas, respeitadas as necessidades que as recomendam. Existe também um outro ponto. Eu não me lembro de ter escrito racismo reverso, mas eu me lembro de ter usado várias vezes a expressão discriminação reversa, né? Discriminação reversa hoje pode soar estranho para os nossos dias, mas no final da década de 90, início dos anos 2000, que é quando o artigo foi escrito, essa era uma expressão corrente. Nós tínhamos que nos apoiar nesses estudos para reforçar os nossos pontos de vista em artigos nos Estados Unidos, em artigos da Espanha. E nesses dois países, que são bastante influentes sobre o nosso direito, a expressão discriminação reversa é corrente. E é tão corrente que o próprio Supremo usou essa expressão em 2012. Né? Há um acordo da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, em que ele usa na ementa essa expressão discriminação reversa. Não existe, a não ser que se queira perturbar demais o diálogo técnico, não existe nenhuma conotação pejorativa nessa expressão. Com relação a tomar a Constituição como Bíblia. Não toma a Constituição como Bíblia, nem a Bíblia como Constituição. São dois livros diferentes. Com certeza que os valores bíblicos foram acolhidos em grande parte pela nossa Constituição. Mas isso nós conversamos pessoalmente, o senhor fez menção, Vossa Excelência fez menção a isso, vai me permitir também repetir. Na nossa conversa, e isso eu digo para Vossa Excelência, digo para todos, é comum, o que eu acho é o seguinte: no espaço público, no espaço técnico, a linguagem tem que ser técnica. Os argumentos devem ser formados dentro da linguagem comum do espaço em que está sendo levado a conhecimento. Então, isso, Vossa Excelência nunca vai verificar o uso de argumentos que não sejam técnicos, que não sejam jurídicos, dentro de um debate jurídico. Por gentileza, para o senhor concluir. Pois não. Isso, resumindo, com relação às questões homoafetivas, não sou contra a criminalização da homofobia. O que eu nunca escrevi sobre isso. Né? Houve alguns comentários que eu fiz em sala de aula dizendo, e isso era um comentário também corrente, que o princípio da legalidade em matéria penal poderia estar estressado com uma extensão do conceito de racismo para englobar a homofobia. O que eu posso dizer com absoluta convicção é de que, se Vossas Excelências, no Parlamento, decidirem tipificar essa conduta como crime, eu acho que está perfeitamente dentro das atribuições constitucionais do nosso legislativo. Com relação às relações familiares formadas no ambiente homoafetivo, eu creio que nós já estamos no momento em que essas situações já estão regradas, tanto pela lei quanto pela jurisprudência, e com relação a isso eu não teria nenhum interesse de agir de modo contrário. Senhor presidente. Doutor, eu não vou passar para o ministro Flávio, vai responder, depois volta a réplica.
Senador Contarato, muito obrigado pelos seus questionamentos. Aproveito para homenagear a presença aqui do presidente do TST, ministro Lério, ministra Kátia e outros, Ana Matra, enfim. Tenho o maior respeito por todo o Poder Judiciário brasileiro. E compartilho com o senhor da tese de que todos os ramos do Poder Judiciário são imprescindíveis e lhe respondo de modo topológico, que é um critério de hermenêutica constitucional. A nossa Constituição vai do título 1 ao 9 e faz uma hierarquização valorativa, em que você parte dos princípios, depois os direitos, depois a organização do Estado, a organização dos poderes e assim sucessivamente. Foi uma sinalização do legislador constituinte em relação a quais normas têm primazia ou primacialidade, que nesse caso, evidentemente, são os princípios e direitos, ao qual todo o sistema estatal, nos seus 3 departamentos, estão à disposição para executá-los. E eu acredito, sim, que todos os ramos do Poder Judiciário devem cumprir o papel de ajudar a dirimir conflitos e estabilizar, harmonizar a sociedade, contribuindo para que as leis sejam cumpridas a fim de que os valores e princípios que abrem a Constituição sejam atendidos, inclusive, claro, esse que Vossa Excelência apontou, de uma sociedade justa, uma sociedade em que não haja desigualdades sociais e regionais. Portanto, a minha posição é de estrito cumprimento a esses mandamentos constitucionais. Para a réplica, o senador Fabiano Contarato. Obrigado pelas respostas, mas eu queria muito, tá, doutor Paulo Gonet, ouvir de forma bem clara, didática e objetiva. A pergunta é objetiva, a resposta no mesmo tom. A Constituição determina que todos somos iguais perante a lei. A Constituição determina que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Eu estou perguntando ao senhor, de forma bem objetiva, o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? O senhor é a favor da adoção por casais homoafetivos? São 2 perguntas simples. Como Procurador-Geral da República, como guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil. A pergunta que eu falo é: eu não tenho família? Eu não tenho filhos? Então, o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? É isso que eu quero ouvir do senhor. O senhor é a favor da adoção entre casais homoafetivos? É isso. Obrigado, senhor presidente. Com a réplica, o doutor Paulo Gonet. Com a tréplica, doutor Paulo Gonet. Muito obrigado. É muito simples, senador. Como jurista, eu estou afeito ao que Vossas Excelências decidem, ao que o Supremo decide. Se o legislador admite a união estável, o que seja o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como jurista, é óbvio que eu tenho que admitir isso também. E dizer, agora o senhor quer uma opinião pessoal. Vossa Excelência quer uma opinião pessoal. Vou dar uma opinião pessoal. Acho que seria tremendamente injusto que 2 pessoas que vivem em conjunto, que vivem juntas, que vivem como se fosse uma unidade familiar, não tivesse nenhum reconhecimento desse fato. Diante de uma separação, não tivesse nenhuma regração do Estado para protegê-los. E mais, acho que o amor que Vossa Excelência e a pessoa com Vossa Excelência está casado tem pelos seus filhos é algo que, com certeza, merece a admiração da cidadania. Mas, volto a dizer, isso aqui é pessoal. Vossa Excelência perguntou como jurista. Eu estou falando pessoal, dada a empatia que nós desenvolvemos nos últimos dias. Mas, como jurista, o que eu posso afirmar a Vossa Excelência é: não posso ser contra aquilo que está decidido por Vossas Excelências dentro da competência de Vossas Excelências de dispor sobre direito de família. Não posso ser contra aquilo que o Supremo Tribunal Federal, o último intérprete da Constituição, afirmou que é o devido, que é a expressão da Constituição. E
enfim, espero que Vossa Excelência esteja satisfeito com a resposta.